Meu irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria. Eu sou Michel Pagiossi Silva, às vezes vocês já podem me conhecer, eu sou o autor da série Entera e Não Tarde de Deus, que são cerimoniais para a Sagrada Liturgia, e eu achei interessante fazer um comentário rápido sobre toda a questão que vem acontecendo desde a semana passada em relação ao que seria aí um pronunciamento do cardeal Sará. A questão é assim, esse pronunciamento aconteceu em um evento, Sacra Liturgia, de agora 2016 na Grã-Bretanha, no Reino Unido, no oratório inclusive. E o que aconteceu é que esse discurso ficou extremamente famoso por um ponto, mas o cardeal disse muitas outras coisas. O Sacra Liturgia é um dos eventos que veio na onda do pontificado do Papa Bento XVI sobre a Santa Liturgia. A gente pode dizer que ele tem um caráter bastante teórico, porque a ideia dele é estudar a liturgia, apresentando-a também em vésperas, missas pontificais, missas solenes, em ambas as formas do rito romano. Então, tanto a forma ordinária quanto a forma extraordinária. E é um evento que vem acontecendo desde pelo menos 2013. Então, o cardeal ele disse o seguinte, primeira coisa, não há parte escrita do que seria aí o discurso do cardeal. Ele disse que iria a Roma, teria um encontro com o Santo Padre, então, fazendo as emendas necessárias, ele publicaria esse discurso. Porém, há um que foi provavelmente o que o cardeal disse transcrito. Essa transcrição apareceu pela primeira vez no site ARS, Associação Redempção e Sacramento. O Luiz foi quem fez a tradução. E aí eu coloco aqui embaixo essa tradução, que foi a tradução que foi colocado no site da Academia de Liturgia São Gregório Magno, que é o site Movimento Litúrgico. Eu vou colocar todos os pontos que o cardeal coloca e em seguida nós vamos nos deter no ponto mais importante, que é a questão da celebração versus Deus. Em primeiro lugar, o cardeal fala sobre a questão da implementação mais fiel da Sacrosanctum Concilium, especialmente do parágrafo 23. O parágrafo 23 da Sacrosanctum Concilium é aquele que diz que é necessário que haja uma reforma litúrgica dentro da tradição e não uma ruptura da tradição. É muito claro da onde o Papa Bento XVI retira toda a ideia básica do seu pontificado de que haja uma hermenêutica, ou seja, uma leitura da história e uma leitura conciliar a partir de uma continuidade com o passado e não de uma ruptura. E aí ele continua enumerando diversos exemplos, dizendo: a liturgia não é estática, porque, por exemplo, antes do concílio em terras de missão havia o uso do vernáculo, então das línguas vernáculas na celebração da Santa Missa. Então isso é algo que deveria ser possível de ser realizado. Veja que o Papa Bento XVI coloca essa questão quando fala lá no Summorum Pontífico sobre o assunto. Depois, ele vai dizendo que houve um período de caos, até poderíamos dizer, após o concílio, onde as reformas começaram a ser aplicadas de qualquer maneira. Então não houve, na verdade, um pensar, uma calma para aplicar as reformas. E aí o Papa Paulo VI disse isso, é citado lá, que era a missa do faça você mesmo. Então o padre celebrava a missa da forma com que ele achava mais apto, né, para se celebrar. E o que vai acontecendo é que essas interpretações erradas acabaram gerando o que o Papa São João Paulo II colocou de apostasia silenciosa das pessoas. Ou seja, no fundo, a liturgia não faz mais sentido para as pessoas. Eu acho que essa é uma das questões que foi que o cardeal quis colocar. Então, ele começa a dizer, porém, existe desde alguns anos atrás uma ideia muito clara e muito específica de que os leigos
e muitos sacerdotes, muitos clérigos têm investido pesadamente em um estudo da liturgia, porque a ideia é que a liturgia como linguagem de Deus seja não adaptada para o homem, mas que o homem se adapte para falar com Deus dessa maneira. A liturgia é essa grande língua da qual Deus fala conosco, é um lugar privilegiado. O cardeal Dom Bux, citando indiretamente o Papa Bento XVI, fala que a liturgia é o momento onde o fogo celeste resplandece, porque o Papa Bento XVI, no seu livro Introdução ao Espírito da Liturgia, diz que a liturgia é a sarça ardente da qual Deus fala conosco. Então, essa formação litúrgica levaria ao que, podendo dizer assim, até adaptando melhor o ponto 23 da Sacrosanto Concílio, deveria haver uma reforma da reforma. E aqui é o primeiro ponto. Todos falaram muito sobre o último ponto, que é a questão do Versus Deum, da celebração Versus Deum, mas se esquece que essa é a primeira vez que um purpurado fala de forma tão clara sobre a reforma da reforma e que o Papa Francisco, inclusive, a recomendou, dizendo de uma forma bastante clara: o senhor Cardeal Sará deve continuar o bom trabalho do Papa Bento XVI. Então esse é o primeiro ponto. Ao meu ver, e aí eu estou falando como um historiador e pesquisador da liturgia, esse é o ponto mais importante, é o ponto-chave. Então, uma continuação da reforma iniciada pelo Papa Bento XVI. Em seguida, há a questão de que o cardeal diz assim: a partir do advento é bom para os fiéis que os padres se voltem para celebrar Versus Deum, ou seja, que eles celebrem voltados para o altar à espera do Cristo que vem, um sinal simbólico. Muito bem, ontem saiu então uma nota do padre Carlos Lombardi do Vaticano dizendo duas coisas. Primeiro, evite-se o termo reforma da reforma. Cada um tem direito de concordar ou discordar, disso especificamente eu não gostei. E a segunda coisa é que o padre Lombardi disse: olha, não haverá para o advento futuras mudanças na missa. E aí muita gente falou: um balde de água fria, aqui não sei o que, não sei o que. Ao meu ver, de novo, eu estou dando a minha cara a tapa. Ao meu ver, como podemos colocar essa situação? Ao meu ver, é muito claro. Houve muito barulho sobre essa questão de celebrar-se Versus Deum, ou seja, de se celebrar voltado para o altar, todos voltados para o mesmo lado. Porque a reforma da reforma está latente. Nós víamos isso, a reforma da reforma, acontecendo com o Papa Bento XVI. O estilo do pontificado do Papa Francisco é outro, e louvado seja Deus por nos dar pastores que enxergam diferentes necessidades. Porém, a reforma da reforma não parou. A questão ela está latente. E isso já é um primeiro ponto a dizer: olha, o que nós podemos fazer pela reforma da reforma. Só que aí tem um outro lado, que é um lado que o Papa Francisco já havia dito também, que é a questão do seguinte: ideologizar. Tanto a forma extraordinária, isso eu tenho problemas seríssimos, porque a forma extraordinária em muitos grupos está ideologizada, e ao mesmo tempo também ideologizar a celebração Versus Deum, porque você passa da seguinte maneira: olha, isso é certo, isso é errado. Não é assim. A começar porque o missal romano, promulgado pelo Papa Paulo VI em 1969, diz que você pode tanto celebrar Versus Deum quanto Versus Populum. Ou seja, você pode celebrar tanto de um lado como de outro do altar, voltado para os fiéis como voltado para Deus, todos olhando na mesma direção. E a ideia é: eu ideologizo dizendo isso está certo, isso está errado. A ideia seria dizer: isso é bom, é possível e isso é preferível.
Porque durante centenas de anos a igreja celebrou sempre voltada para o Oriente, voltada para Deus. Coram Deo. Coram Deo. Essa é a grande questão. E aí, a partir da década de 30, se quis fazer esse trabalho de celebrar versus populum, e às vezes o que nós vemos é uma comunidade centrada em si mesmo. E o Papa Emérito Bento XVI disse isso diversas vezes. E quando o cardeal Sará falou, os padres têm que celebrar aqui, não sei o quê, entenderam isso como uma norma. Então, não sabem o que é o Sacra Liturgia. 2, não sabem que não é um pronunciamento oficial. A ideia é que o cardeal falava, claro, como um continuador das reformas de Bento XVI. Só que ele falava também como um especialista. E ele foi chamado lá como o chefe de um dicastério romano. Então essa é a questão. E aqui talvez seja o mais importante pensarmos um pouquinho nessa questão. Então não é ideologizar. E a ideia principal que se diz é o seguinte. Primeira coisa, o missal romano pressupõe que você sempre pode celebrar versus Deum ou versus populum, não é? Inclusive no meu primeiro volume do Entrarei no Altar de Deus, não sei se vocês conseguem ver, mas há um ponto celebrando voltado ao altar, ou seja, versus Deum. Porque o missal já permite isso. O que o cardeal Sará quis dizer é um pouco mais profundo. O cardeal Sará quis dizer o seguinte, é necessário que haja uma centralidade de Deus. Então é necessário que toda a comunidade, deixando de lado essa apostasia silenciosa, se volte para Deus. Isso é a questão principal. E se volte para Deus quando? Se volte para o Oriente como? No momento onde o Cristo vem, no advento, na espera pelo Emanuel, do Deus conosco. Que esse é o ponto principal que, ao meu ver, o cardeal Sará quis colocar. A ideia da centralidade de Deus. Mas eu não quero me voltar, diz o sacerdote. Tudo bem. É uma possibilidade prevista no missal. Só que, por que não se usar então o arranjo beneditino? Que essa é a ideia básica do arranjo beneditino. A cruz no centro do altar, 3 velas, 3 velas. Para mostrar que o centro do altar é o Deus feito homem. Por que não fazer isso? E a ideia é que isso evitaria, inclusive, de se criar N cavalos de batalhas, que foi, na verdade, o que estava acontecendo. Inclusive porque se passou de alguns lugares dizendo, olha, o cardeal mandou para compre certas coisas comigo. Então é uma questão que, além de se ideologizar, as pessoas estavam já se aproveitando dessa situação. Então, ainda que eu discorde do que o padre Lombardi falou sobre a questão de não se deve usar o termo reforma da reforma, o que ele diz também é vamos com calma. Porque nós temos que literalmente ter um pouco de calma em relação a esse assunto. Esse muito barulho que aconteceu me dá claramente uma visão. A reforma da reforma está latente. Ou seja, é necessário que todas aquelas pessoas que faziam tão grande trabalho na época do Papa Bento XVI retornem a fazer esse trabalho. Porque dar sentido a toda a beleza e o esplendor da liturgia é algo a mais do que o simples pano, a renda. A liturgia bem celebrada, ela tem um caráter muito mais profundo, ainda que a liturgia tenha por intrínseco a beleza. A beleza é intrínseca à liturgia, pertence a ela de qualquer maneira. Então, o voltar-se para Deus, todos celebrando do mesmo lado, voltados para o mesmo lado, é, de longe, a melhor forma de celebração. Só que transformar isso em um cavalo de batalha é ideologizar o assunto e, consequentemente, fazer inimigos. Ideologizar uma coisa, de longe, é mentalidade revolucionária. E a mentalidade revolucionária só serve para destruir. Eu faço aqui, não sei se o vídeo ficou bom, é um teste, quem sabe se ficou bom eu trabalho aí outros vídeos, mas aqui fica então
uma sugestão. De longe, o melhor livro sobre o assunto, não é esse, Turning Towards the Lord, Orientation in Liturgical Prayer, onde é de um oratoriano, que inclusive esteve também no Sacra Liturgia, voltando-se para o Senhor, a orientação na oração litúrgica é o melhor, é um padre oratoriano, o livro é muito bom, infelizmente não temos tradução. Senhores editores, por favor, vejam esse livro, traduzam esse livro, isso é muito importante. E querem aprender como celebrar voltado para Deus, voltado para o altar, porque isso é possível, o Missal permite isso, fazer isso algumas vezes ao longo do ano? Minha sugestão, o meu livro, Entrarei no Altar de Deus, onde nós temos aí no primeiro volume as orientações, como eu havia mostrado, e já saiu também o segundo volume, que é também sobre as celebrações do tempo litúrgico. Então, começar no Advento, qual é a espiritualidade do tempo litúrgico? Está aqui também essa sugestão. Eu espero que gostem do vídeo, critiquem, falem o que quiserem em relação ao vídeo. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria só abrir mesmo o debate. Eu acho que o que o cardeal Sará falou é extremamente importante. Ele está falando não apenas como um cardeal, chefe de um dicastério, mas também como uma pessoa que está continuando o trabalho de Bento XVI. Só que, por outro lado, nós temos que evitar de toda forma ideologizar as nossas opiniões. O debate sadio é feito não apenas com humildade, mas com honestidade intelectual. Então é o momento de debater, inclusive levando em conta o que disse o padre Lombardi. Então, escutar o que disse o padre Lombardi, escutar o que disse o cardeal Sará, ver o que fez Bento XVI, ver o que fez o Papa Francisco, que inclusive uma vez ao ano celebra Versus Deum lá na Capela Sistina no Batismo do Senhor, e pensarmos como podemos, ou se podemos implementar isso na nossa paróquia. Não esquecendo, o cardeal continua dizendo, é importante que haja reforma da reforma, a tradição e tal, só que com muita catequese. Muita catequese. É necessário se respeitar aquele povo que está lá. E como se vai mudando as coisas, como diz São José Maria Escrivá, afogando o mal com excesso de bem. De que maneira? Catequese, catequese, catequese e oração. Isso é o mais importante, tá bom? Eu espero que tenha sido de algum proveito para ajudar aí nas discussões. É isso, fiquem bem, salve Maria e espero até um próximo vídeo.